Imagine que você está voltando do trabalho no ano de 1859. A noite está tranquila, você chega em casa, faz sua refeição e se prepara para dormir. De repente, você nota uma luz vermelha atravessando as cortinas. Isso desperta seu interesse. Então você vai até a janela. Ao abri-la, você se depara com algo assustador, um céu completamente vermelho, como se estivesse em chamas. Você está presenciando a maior tempestade solar já registrada na história, o evento de Carrington. Richard Christopher Carrington foi um astrônomo britânico do século XIX. Ele tinha um observatório particular e passava dias fazendo algo que parece simples, mas era bem complicado. Ele observava e desenhava manchas solares, porque naquela época não existia câmera digital nem telescópio automatizado como hoje. Carrington era obsessivo com detalhes. Ele registrava posição, formato, movimento, e foi isso que colocou William no lugar certo, na hora certa. Na manhã de 1º de setembro de 1859, Carrington estava observando um grande grupo de manchas solares, quando ele viu algo que ninguém tinha documentado antes. Um brilho branco, intenso, surgindo na superfície do Sol, como duas explosões luminosas dentro daquela região de manchas. Essa observação é considerada o primeiro registro claro de uma erupção solar vista em luz branca. Ele apenas anotou o que viu, e pouco tempo depois, todo o planeta sentiria o impacto do que ele observou. Porque o que ele observou não era só luz, era energia sendo liberada. E uma parte disso vinha na forma de uma ejeção de massa coronal, uma nuvem gigante de partículas carregadas indo na direção do espaço. Depois daquela erupção, uma tempestade geomagnética atingiu a Terra com força. Na época, o mundo não tinha internet ou satélites que pudessem ser afetados, mas tinha uma tecnologia global essencial: os telégrafos. O telégrafo é basicamente um sistema de comunicação que utiliza pulsos elétricos para enviar mensagens para outras regiões. E foi aí que o planeta percebeu na prática que fenômenos naturais vindos do espaço poderiam influenciar na nossa tecnologia aqui na Terra. Relatos na época descrevem telégrafos falhando em vários lugares, faíscas saindo dos equipamentos e até casos de operadores levando choques com as máquinas. Houve histórias de incêndio e papéis pegando fogo por causa das faíscas. E tem um detalhe surreal. Em alguns casos, mesmo com baterias desconectadas, algumas linhas de telégrafo ainda conseguiam transmitir por um tempo, como se estivessem sendo alimentadas por correntes induzidas no próprio sistema. Além dos telégrafos, o fenômeno mais visível foi o próprio céu. Auroras apareceram em regiões onde isso é extremamente raro, inclusive aqui no Brasil. Em alguns lugares, a luz foi tão intensa que pessoas conseguiam enxergar o céu como se estivesse em uma espécie de crepúsculo. Mas é importante entender, em 1859, o mundo era menos eletrificado, por assim dizer. Então, apesar do susto e do caos em comunicação, o impacto real na vida das pessoas da época não foi tão significativo. Só que o evento de Carrington virou um aviso histórico. E é aqui que entra a pergunta que deixa esse vídeo mais assustador. E se isso acontecesse hoje? Hoje, a nossa civilização depende de coisas que em 1859 ninguém nem sonhava. Então, se uma tempestade nível Carrington acontecesse hoje, poderia causar danos ou degradações em satélites. Uma tempestade solar intensa pode afetar eletrônicos, aumentar arrasto atmosférico em órbitas baixas e bagunçar completamente sistemas de controle e altitude. Estudos e análises de risco apontam que eventos extremos podem desabilitar satélites. Isso poderia, por exemplo, afetar o sistema de GPS, que depende de atualizações constantes de satélite, queda ou comprometimento de partes da rede elétrica. O perigo mais sério costuma ser na rede de energia. Correntes geomagneticamente induzidas podem sobrecarregar transformadores e equipamentos críticos, gerando apagões e danos físicos que demorariam anos para serem substituídos. Não é só ficar sem luz. Sem energia, perdemos comunicação, sistema de pagamento, transporte, causando um efeito dominó de larga escala. Perturbações em rádio, aviação e comunicação. Tempestades solares causam interferência na ionosfera, que é a camada da atmosfera responsável por refletir e permitir a propagação de ondas de rádio. Em condições normais, sinais de rádio viajam longas distâncias ricocheteando nessa camada, mas durante uma tempestade solar extrema, essa estrutura fica instável. O resultado pode ser perda repentina de comunicação, ruído intenso ou falhas intermitentes. Na aviação, especialmente em rotas polares, onde o rádio de alta frequência ainda é essencial, isso pode significar perda temporária de contato com centros de controle. Não é que aviões cairiam, mas rotas precisariam ser desviadas, voos atrasados e sistema de navegação recalibrado. Custo econômico gigantesco.
Se transformadores de alta tensão forem queimados, o prejuízo por cada unidade pode custar milhões de dólares, e danos simultâneos em vários países multiplicam esse custo rapidamente. Além disso, satélites danificados ou desativados representam perdas bilionárias em ativos espaciais, tanto pelo valor do equipamento quanto pelo serviço que eles deixam de prestar. Mercados financeiros também seriam afetados. Interrupções prolongadas em bolsas, bancos e sistemas de pagamento poderiam gerar volatilidade extrema, quedas bruscas e perda de confiança, algo que, historicamente, tem um impacto econômico muito maior que o dano técnico em equipamentos. Há estimativa que sugerem que um evento comparável ao de 1859 hoje poderia gerar prejuízos na casa dos trilhões de dólares globalmente. Diante de tudo isso, surge a pergunta inevitável. Se uma tempestade solar do nível Carrington estivesse vindo, nós saberíamos? Hoje, diferente de 1859, nós monitoramos o Sol 24 horas por dia. Agências espaciais acompanham manchas solares, explosões e ejeções de massa coronal em tempo real. Se uma grande erupção acontecer voltada para a Terra, conseguimos detectá-la quase imediatamente. A radiação de uma explosão solar chega à Terra em cerca de 8 minutos, praticamente o tempo que a luz leva para viajar do Sol até a Terra. Nesse caso, quando detectamos, ela já está acontecendo. Já as partículas mais pesadas, responsáveis pelas tempestades geomagnéticas mais perigosas, podem levar entre 15 a 72 horas para atingirem a Terra. Esse é o nosso tempo real de preparação. Pode até parecer muito, mas para proteger infraestrutura global é pouco. Com esse aviso prévio, algumas medidas poderiam ser tomadas. Operadores de rede elétrica poderiam reduzir carga, isolar partes da rede e ativar protocolos de proteção para tentar evitar sobrecarga em transformadores. Satélites poderiam entrar em modo seguro, desligando sistemas sensíveis e ajustando posição para minimizar danos. Companhias aéreas poderiam alterar rotas polares, onde a radiação e a interferência são mais intensas. Sistemas críticos poderiam ser colocados em contingência, mas aqui está o ponto importante. Essas medidas reduzem o risco, elas não eliminam. O evento de Carrington não é só uma história curiosa, é um lembrete. A pergunta não é se vai acontecer de novo. A pergunta é quando vai acontecer e se estamos preparados para isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva para receber mais vídeos desse canal.